tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh Deus, teu reino sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora, sim, Deus. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que você possa ter nessa noite um encontro muito especial com Deus. Tenho certeza que Deus quer encontrar com você, Deus quer fazer diferença na sua vida, mas depende de você abrir o seu coração. Então abre o seu coração, deixa Deus realmente fazer a diferença na sua existência. Deixa Deus impactar a sua vida. Depois que você encontrar com Deus, realmente tudo vai se tornar diferente.
e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito vos abençoe e vos ilumine sempre. Vamos passar os nossos avisos? Alguém pode projetar para nós? Não tem projeção? Então eu vou tentar lembrar dos avisos, né? Primeiro nós queremos lembrar que nós estamos tendo esta semana do dia 20 ao dia 23, né, na Praça da Alimentação, na rua Luiz Delebrador, né, a nossa igreja está lá com uma barraca, né, de quibes e também parece que bolinho de bacalhau. Então você está convidado a participar lá, vai ter várias barracas com vários tipos de alimentação. Então você pode estar lá participando, vai ser um prazer receber você lá, um prazer realmente você estar degustando aquilo que de bom que a nossa terra Sertanópolis tem e a nossa igreja, né? Lógico que está lá representando. Nós queremos também lembrar que no próximo domingo, nós teremos o culto à noite só. Nós não teremos a escola dominical. Por quê? É Natal, eu sei que cada um quer estar com a sua família, né? Todo mundo está aí desejoso passar um momento maior com seus parentes que talvez venham te visitar. Então, domingo nós não teremos a escola dominical, mas o culto de louvor, adoração a Deus à noite nós teremos. E também, no dia de ano, a mesma coisa, né? Sem escola dominical. E à noite o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Este ano nós não teremos o culto da vigília. Então você vai estar livre para ficar em casa, lá, celebrando lá com sua família essa passagem de ano, tá ok? Eu creio que avisos seriam esses. E eu também quero convidar você a estar com a gente lá no Amâncio Seco amanhã, né? Nós temos o nosso culto às 7h30. E na sexta-feira também, venha participar conosco, venha nos dar uma mão lá e louvar a Deus conosco. Vale a pena você poder participar, né, do braço, da extensão da igreja lá no Amâncio Seco, na rua Luiz Bafra, Clávero, 91. Ok? Vamos ficar em pé, vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nesta noite. Exaltado seja o teu santo nome, ó Pai, pela alegria de poder, ó Deus, desfrutar do teu amor, desfrutar da companhia dos nossos irmãos e podemos juntos, Senhor, levantar as nossas vozes até o céu para dizer que o Senhor é Rei, que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor habita no nosso coração e por isso nós te exaltamos, ó Pai. E te bendizemos também por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por aquilo que ainda o Senhor fará, na certeza de que o Senhor só faz o melhor para a nossa existência. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que habita no nosso coração e que nos dá esta alegria, esta convicção de que somos do Senhor, ó Pai. E que teu Espírito Santo venha nos abençoar nesta noite, venha nos ungir com a tua palavra, venha nos ungir com as orações e venha nos ungir, ó Deus, com a nossa campanha de oração também. E aceite o nosso louvor e a nossa adoração que vamos te prestar agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, que é o Cordeiro Santo, aquele que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus, aquele que entregou sua vida ali na cruz por amor a mim, por amor a você, aquele que pagou um alto preço, aquele que nos amou primeiro, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos amado, que é o nosso Senhor Jesus. Então eu quero convidar você a abrir o teu coração e dar o seu melhor para o nosso Deus nesse dia. Que nós possamos atrair a presença do Senhor para este lugar, que possamos chamar a atenção do Senhor para este lugar, porque não há outro motivo de estarmos aqui se não fosse para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é o nosso Senhor Jesus.
Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador.
foram por eles reconhecidos no partir. Espetacular, de uma maneira que nós realmente com palavras não sabemos explicar. Nós podemos usar a palavra êxtase, podemos usar fomos arrebatados, podemos usar mil e uma palavras, mas na verdade o encontro com Jesus nós não conseguimos expressar em palavras, em sentimentos, porque é algo tão sobrenatural que nós não temos como definir. E nós vemos que Jesus sempre teve uma atenção muito especial para os seus escolhidos. Jesus sempre prestou atenção naqueles que são dele. E quando nós olhamos para o capítulo 10 de João, nós vemos Jesus ali falando que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor que sai com as suas ovelhas, que leva para os pastos verdejantes. O bom pastor também que leva para junto das águas tranquilas, o bom pastor que no meio das suas tribulações se faz presente, consolando e orientando. E não foi diferente com esses dois discípulos. A decepção, a tristeza, o desamparo se fez presente na vida deles. Eles estavam abatidos, entristecidos, quem sabe decepcionados, porque acreditavam que Jesus realmente viria para arrebatá-los da mão de Nero e fazer com que realmente a nação de Israel voltasse a ser uma nação poderosa. Mas de repente, Jesus é levado para a cruz. E isso traz ao coração deles uma tristeza tão profunda que Jesus não podia deixar de notar o seu abatimento. E quando nós nos encontramos com Jesus, acontece o que aconteceu com esta pessoa, a presença de Jesus nos atrai. Nós vemos que quando eles perguntam para Jesus, você não sabe o que aconteceu? Ele diz o quê? Este o quê, né? Ou quais os acontecimentos, é realmente Jesus dizendo, olha para mim, olha aqui para mim, preste atenção no que eu tenho para dizer para vocês. Vocês estão decepcionados, abatidos, vocês esqueceram o que eu disse lá em João capítulo 14, versículo 1, que era para vocês estar tristes, desanimados, que era para vocês confiar no meu Pai e confiar em mim. E vocês estão nesta caminhada de tristeza e de abatimento. Isso aconteceu também com o povo de Israel, na sua caminhada através do deserto, né? Eles realmente passaram por momentos muito difíceis, sentiram-se abandonados por Deus porque faltava o pão, abandonados por Deus porque não tinha água, abandonados por Deus porque tinha vontade de comer carne, e sentiam-se realmente desesperadamente sem a graça e o amor de Deus. Por isso eles pediam até a morte. E num certo momento eles disseram, porventura não havia sepultura lá no Egito para nós precisávamos sair para morrer no deserto. Mas Deus, com a sua infinita graça e bondade, sempre age de maneira a atrair a atenção dos seus filhos. E foi justamente assim como Israel, que Deus agiu mostrando para eles, mostrando-lhes que realmente eles poderiam ver e sentir a sua graça, suprindo as suas necessidades, dando o que eles careciam. E assim no deserto por 40 anos Deus esteve mantendo, e Jesus está dizendo para ele, assim também eu mantenho vocês, assim também a minha graça os acompanha, assim também o meu amparo está com vocês. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não é diferente hoje, não é diferente. Eu não sei o que você está sentindo, não sei o que você está passando, não sei qual é a sua caminhada, como ela está sendo, mas uma coisa eu sei, Jesus está junto de você, Jesus está com você. Então, Ele quer realmente que você olhe para Ele,
Se você está feliz, olhe para Jesus. Está triste, olhe para Jesus. Está preocupado, olhe para Jesus. Não tem preocupação nenhuma, glorifique a Jesus, porque Ele está com você. Ele realmente quer que você sinta o poder da sua atração. E o poder da atração de Jesus é tremendo, que nós vemos que a palavra de Deus diz que quando Ele levantar, quando Ele for levantado, Ele atrairia o mundo todo para si. Então, nós estamos aí realmente recebendo hoje a influência dessa extração. Mas Jesus também, Ele se interessa por nós. Veja o verso de número 17. Então lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? O que está aí abatendo o seu coração? O que está realmente tirando esse brilho no seu olhar, essa razão de viver? O que está realmente acontecendo com você? Jesus está interessado na sua vida. Jesus está interessado e perguntando para você: o que está acontecendo? Que está tirando a sua coragem de caminhar, que está tirando a sua coragem de viver, que está tirando a sua alegria de saber que você pode contar comigo. Jesus realmente, Ele quer que você abra o seu coração. Poderíamos talvez usar a figura de Jesus dizendo: olha, encoste a sua cabeça no meu ombro e venha contar para mim o que está havendo, o que está acontecendo. E é lógico que com esse convite, os discípulos abriram o seu coração para Jesus. Então abra o seu coração, Ele quer falar com você, Ele quer te abençoar, Ele quer renovar as suas forças, Ele quer realmente que você abra totalmente a sua existência, como se fosse um pano em cima da mesa, você abrindo e dizendo: aqui está o plano da minha vida, Jesus, olhe para mim, olhe para mim. Jesus realmente quer lhe abençoar de uma maneira tremenda. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa preocupação, toda a vossa necessidade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre o nosso Deus a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu desespero, a sua tristeza, a sua decepção. Está dizendo: lança sobre mim, que eu cuido de você. Aliás, Jesus também faz um convite semelhante, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele está falando: venha para mim, eu interesso pela tua causa. Mas nós vemos também que Jesus ouve as nossas orações, ouve as nossas conversas. O verso 18 diz: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses dias? E o versículo 24, quando ele diz: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram às mulheres, mas não ouviram. Ou seja, ele está falando: nós tivemos alguém que disse que foi lá, enxergou que Jesus não estava, enxergou que o lençol que o envolvia, o manto que estava sobre a sua cabeça, estava lá, mas Jesus não estava. Mesmo assim, os seus corações estavam entristecidos. Mesmo assim, eles não conseguiam enxergar a graça do Senhor nosso Deus. A tristeza realmente abate o coração e faz com que a nuvem do desespero ou a nuvem da tristeza segue os nossos olhos espirituais. Mas Deus realmente está dizendo: conte para mim, eu quero saber o que está acontecendo com você. Conte para mim, eu quero estar com você. Conte para mim, porque eu quero ouvir você. Há um cântico no nosso inário que ele diz que Deus te ouve em todos os momentos da sua vida. Deus te ouve em todos os momentos da sua vida. Queridos, Deus realmente está interessado em você. Deus está interessado na sua causa. Deus quer te abençoar. Deus quer te renovar. Conte para Ele. Fale para Ele o que está acontecendo. Chore, se for preciso.
Não é vergonha chorar. Não é vergonha chorar diante de Deus. Vergonha é chorar quando o seu time perde. Vergonha é chorar quando você perdeu um lenço, perdeu talvez um relógio, você fica decepcionado e chore. Mas chorar diante de Deus não é vergonha. Chorar diante de Deus é ter o consolo e o conforto da sua graça e da sua presença. Jesus realmente também quer, não só nos ouve, mas também quando Ele que se encontra conosco, Ele quer falar. Ele quer falar. Veja que Jesus começa a contar para ele realmente o que haveria de acontecer com ele. Se vocês não ouviram o que dizia um profeta a meu respeito, eu não vos disse, não contei que isso iria acontecer comigo? Por que vocês estão assim, né? Agora eu quero contar para vocês como que é a história da minha vida. Jesus quer falar com você. Você precisa dar tempo. Quanto tempo você tem reservado para ouvir Jesus? Como é a sua oração? Você já parou para pensar nisso? Como é a sua oração? Normalmente, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Normalmente a gente faz um louvor muito rápido para Deus, agradece a Deus por algumas coisas, e depois a gente começa com uma lista enorme de pedidos. Não é assim? Senhor, abençoa a minha casa, abençoe, e quem faz parte da nosso ministério de oração do WhatsApp, né? É aquele monte de pedido que aparece, a gente começa a orar por todos eles, vai por todos eles, e em nome de Jesus, amém, e vamos fazer as nossas coisas. Quanto tempo você parou para ouvir o que Deus tinha para falar para você? Nada, não é isso? Não é isso que a gente faz nas nossas orações, irmãos? Nós precisamos parar para ouvir o que Deus tem para o nosso coração. Nós precisamos não só falar, não só pedir, mas também ouvir. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não vamos obedecê-lo, porque nós não sabemos o que fazer. Por isso é hora também de pararmos para ouvir o Senhor nosso Deus. Nós vemos que Jesus falava-lhes e eles foram ouvindo. E a voz de Jesus foi tão maravilhosa, que eles diziam, porventura não nos ardia o coração quando Ele nos falava, quando Ele nos expunha as Escrituras, não ardia o coração, não, realmente parece que havia um fogo que queimava dentro de nós. Poderíamos talvez dizer, naquele fogo, aquele mesmo fogo que ardia lá na sarça ardente e a sarça não se consumia. O mesmo fogo da graça, do amor e da presença do Senhor nosso Deus. Então Deus realmente quer falar com você. Deus quer falar com você, mas você precisa abrir o seu ouvido, você precisa deixá-lo falar. Não seja a sua voz mais alta do que a voz de Deus. Não seja as suas preocupações muito mais intensas do que a sua atenção para ouvir o que Deus tem para te dizer. Deus realmente quer se comunicar com você. Deus quer ter intimidade com você. Sabe por que Deus quer ter intimidade com você? O Salmo de número 25, Salmo 25, versículo 14, ele diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais revelará a sua herança. Ou seja, se você tem uma intimidade com Deus, Deus vai te abençoar. Deus quer falar com você, quer ter intimidade com você. Intimidade é aquilo que Deus quer colocar para você de uma maneira bem clara, bem íntima, mas também de uma maneira bem profunda, que vai levar o seu ser a sentir que vale a pena caminhar com o nosso Deus. Por isso, Jesus quer encontrar com você. Jesus realmente quer ter com você este momento tão especial, em que a presença dele faça diferença na sua vida, assim como fez diferença na vida desses dois homens, abatidos, entristecidos, decepcionados, cabisbaixos, realmente sentindo talvez as piores criaturas do universo. Jesus se interessou
caminhou com eles, ouviu seus queixumes, falou da sua graça, do seu amor, mas também ouviu e abençoou aqueles homens, porque o seu coração ardia. E no partir do pão, eles reconhecem que Jesus estava presente. Que Jesus se faça presente na sua vida. Ministério de louvor, por favor. Que Jesus se faça presente na sua vida. Que Jesus realmente se manifeste no seu coração e que você possa sentir a alegria realmente de estar em plena comunhão com Jesus. E saiba que a sua vida será totalmente diferente. Convidamos também o Ministério de Intercessão que vem à frente para estar orando por aqueles que estão na 6ª e 7ª semana de campanha. E você que quer iniciar a sua campanha também, vem à frente. Nós temos aqui na frente um cartãozinho que serve de lembrete para você, né, dizendo que você começou tal dia a campanha e você tem 7, mais 6, hoje é a primeira, né, mais 6 semanas nesta caminhada com o Senhor nosso Deus. Então você que vai começar pode pegar ali à frente o seu cartãozinho. Os que estão em campanha, 6ª e 7ª semana. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar a Deus enquanto os nossos irmãos vêm à frente para orar. Quão formoso Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso estar em tua presença, maravilhoso poder te adorar, maravilhoso tocar nas tuas vestes, maravilhoso te contemplar, Senhor. Maravilhoso estar em tua presença, maravilhoso poder te adorar, maravilhoso tocar nas tuas vestes, maravilhoso te contemplar, Senhor. Quão formoso Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os
do céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Sim, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o nosso grande eu sou, ó Deus. Tu realmente tem nos dado a alegria, ó Deus, de sentir a Tua presença de uma maneira tão graciosa e gloriosa na nossa vida, Pai. Bendito seja o Teu santo nome, porque ao tocar nas Tuas vestes, Senhor, nós somos renovados, somos curados e abençoados pelo Senhor. Ó Pai, esteja agora abençoando a Tua igreja, Deus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre o Teu povo, ó Deus, renovando as suas forças, concedendo a Tua graça de maneira superabundante, ó Deus, e que Teus filhos caminham sobre o poder do Senhor, ó Deus, na direção e na unção do Teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos o Teu povo, ó Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus vos abençoe e vos guarde hoje e sempre. Amém.